Olá, seja muito bem-vindo ao treinamento de configuração do sistema de ponto. Aqui você vai aprender como fazer a configuração da sua convenção coletiva, cadastrar os colaboradores, departamentos e demais cadastros iniciais. Bom, já estou dentro do meu sistema de ponto e vou vir em gerencial. Gerencial é onde você vai fazer a maioria dos cadastros. Eu recomendo iniciar pelo cadastro de regras da jornada. Aqui no meu sistema eu já tenho várias regras cadastradas, mas vou mostrar especificamente como cadastrar uma regra. Você pode clicar em adicionar regra e então você vai ser direcionado a essas configurações iniciais para você cadastrar a regra. O que você determina na regra? Como que o colaborador vai bater o ponto e se vocês trabalham com banco de horas ou horas extras. Basicamente é isso que você vai configurar na regra. Oriento a colocar o nome para esta regra, então, por exemplo, vou colocar um nome geral. Mas você pode colocar um nome que seja pertinente, que te ajude a lembrar de qual regra se trata. Você pode ter quantas regras você precisar, mas lembrando que as regras elas não são editáveis. Você sempre vai precisar criar uma nova regra se você precisar fazer algum tipo de alteração. Configuração do ponto. Então, como que você quer que ele registre o ponto? A flagzinha do ponto já está ativada e nós temos a opção de registrar apenas no ponto coletivo, enviar localização e registrar ponto com foto. Sim, quero que ele registre o ponto com foto, também quero que envie a localização. Esta segunda opção ela é específica para quando a empresa vai disponibilizar um ponto coletivo, ou seja, um tablet ou um celular que vai ser para uso coletivo. Se for o seu caso, você pode ativar a flagzinha. Por quê? Porque sempre que o colaborador tentar bater o ponto no próprio celular, ele não vai conseguir. Então, se você aqui determinar que ele vai bater o ponto no ponto coletivo, então somente ele vai poder bater ponto quando for o ponto coletivo. Agora, se você quiser que ele bata ponto no próprio celular, no próprio aplicativo, você não ativa essa flagzinha. O segundo passo é configurar a cerca, ou seja, se você quiser, você pode delimitar um local para ele bater o ponto. Orientação. Se for um ponto coletivo, às vezes não é interessante, porque o próprio celular ou tablet vai ficar na empresa. Então, às vezes não é interessante. Mas se for para ponto individual, onde o colaborador vai bater o ponto através do próprio celular, aí é interessante colocar. A trava, na verdade, a cerca, você vai estipular o perímetro da empresa, onde justamente você quer que esse colaborador ali bata o ponto. Então, aqui você especifica o endereço e adiciona ali a quantidade do perímetro que você deseja. Minha orientação é sempre 30 metros, porque o próprio GPS tem um gap. Dessa forma, se ele tentar bater o ponto depois desse local ou não estando dentro do local que você estipulou, o sistema ele vai ali te notificar. A terceira configuração é de horas extras. Então, se a sua empresa trabalha com horas extras, aqui então você pode configurar. Clicar em configurar os dias para justamente você especificar as porcentagens. Então, aqui já vem conforme a CLT, mas se atentar ao feriados e DSRs, porque normalmente acaba sendo a 100%. Se a sua empresa trabalha com banco de horas, você deve habilitar o banco de horas, especificar o tempo de vigência desse banco e a data de início de vigência. Nas mais configurações, você consegue especificar basicamente como que a sua convenção coletiva trabalha com um banco de horas. Então, é só ler atentamente e verificar se enquadra ao que você precisa. Nas horas noturnas é onde você vai então habilitar o adicional noturno e você vai especificar qual que é o valor de porcentagem. Se a sua convenção coletiva for uma porcentagem diferente, você pode aqui colocar. E aí, perfeito, a gente pode então salvar e pronto, a regra foi criada. Voltamos em gerencial e agora a gente vai criar as escalas de trabalho. Então, passar para dentro do sistema todos os horários que existem na sua empresa para cá, para dentro do sistema. Aqui, como você pode ver, eu já tenho vários horários cadastrados, mas vamos cadastrar um juntos. Então, eu vou clicar em adicionar escala.
Como tudo no sistema, a gente também vai colocar um nomezinho para essa escala. Então, eu vou colocar, por exemplo, escala do comercial. O nome te ajuda a discernir de qual horário você está falando. Então, é interessante colocar um nome que te ajude a lembrar de qual horário. Aqui você pode cadastrar duas escalas, como uma escala normal ou uma escala 12x36. Vou deixar a escala normal. Na segunda, a gente vai verificar os horários. Então, aqui, primeiramente, eu vou estipular quais são os horários do colaborador. Então, suponhamos que ele entre às 8, o horário de pausa vai ser do meio-dia às 13 e o horário de saída vai ser às 18. Perfeito. Aqui eu estipulo qual é o intervalo, o sistema já me deu. Virada de turno é para casos específicos onde o colaborador ele passa da meia-noite. Só que o ponto de 1h ou 2h da manhã ele ainda é pertinente ao dia anterior. Então a virada é onde você vai justamente dizer isso, que se ele bater até às 4h da manhã, por exemplo, ainda fica naquele dia respectivo. Uma dica é aplicar para todos os dias, porque assim, todos os dias serão então aplicados de forma mais fácil. No meu caso, na sexta-feira em específico, o colaborador ele sai mais cedo, dando 44 horas semanais, mas se sua escala for diferente, é só você ativar o dia e colocar o horário que você precisar. Vou clicar em avançar. Quando eu clico em avançar, eu preciso determinar qual é a tolerância que a minha empresa trabalha. Se é a rígida, a compensatória ou se eu desativo a tolerância. Na rígida, é considerado os casos que ultrapassem a tolerância por marcação, e se o colaborador ultrapassar esse limite de marcação, todos os minutos daquele registro serão considerados. Ou seja, digamos que o nosso limite de marcação seja ali 10 minutos. Se ele passa desses 10 minutos, ele faz 15 minutos ali de ultrapassagem, ou seja, se ele tem que entrar às 8, e ele entra às 8h15, todos esses 15 minutos serão ali contabilizados no final do dia como horas negativas. Mesmo que no final do dia ele fique 15 minutos a mais. Porque na rígida, o que ele faz de horas negativas fica como negativo e o que ele faz de positivo fica como positivo. Não há essa compensação. Diferente da compensatória, onde há compensação, que se, por exemplo, ele ultrapassar 15 minutos na entrada, justamente, e se ele fizer 15 minutos na saída, no final do dia ele compensou esses 15 minutos pendentes, então ele consegue compensar. Então você deve escolher qual melhor atende. Uma dica para quem utiliza banco de horas. Banco de horas sempre é interessante colocar como compensatória, porque justamente o banco ele já faz isso automaticamente, já compensa. E a rígida ela é muito utilizada para quem trabalha somente com horas extras, sem banco de horas. Depois disso, você vai configurar o limite. O limite diário, normalmente, por CLT, acaba sendo 10 minutos. Se a sua empresa tiver um limite diferente, você pode, então, aqui colocar. Perfeito. E aqui você pode, então, estipular o limite por marcação, se você deseja limite por marcação, sim ou não. Qual que é a diferença? A questão é que nós temos um limite diário de 10 minutos. Se você quiser colocar um limite por marcação, esses 10 minutos serão divididos, serão então 5 minutos. Na entrada, ele tem então 5 minutos de tolerância, assim como na volta do almoço ele tem 5 minutos de tolerância. Se o colaborador ele tem que entrar às 8 e ele entrar 8h06, ele ultrapassou o limite da marcação, mesmo que o limite diário seja 10. Sobra para ele mais 5 minutos no retorno do almoço. No retorno do almoço, se ele retornou 1h04, sendo que deveria retornar 1h, ele ainda está dentro do limite. Então, no final do dia, vai ser descontado apenas 6 minutos daquele colaborador. Então, por marcação, ele divide os 10 minutos, trazendo então para que cada marcação ele tenha apenas 5 minutos. Diferente do limite diário. No limite diário, o colaborador ele tem 10 minutos no dia. Então, suponhamos que para entrar
ele entrou 8h06. Ainda vai restar 4 minutos para ele de limite. Então, se no almoço ele retornar 1h06, pronto, deu 12 minutos ao total, então ultrapassou o limite diário e aí no final das contas vai contabilizar 12 minutos negativos. Então, recapitulando, no limite diário, o colaborador ele tem aqueles 10 minutos para o dia. E no limite por marcação, é dividido esses 10 minutos, então ele tem apenas 5 minutos por marcação. Você estipula o que é melhor para você e então clique em salvar. Perfeito, dessa forma você criou então as escalas, você criou a escala de trabalho da sua empresa. Você pode criar quantas escalas você precisar. Voltando em gerencial, agora nós vamos para cargos. Esse é um campo mais tranquilo porque aqui você vai adicionar os cargos que tem na sua empresa para dentro do sistema. Ele pede para que você pesquise por CBO ou o nome do cargo. Então, vou colocar, por exemplo, um cargo de assistente administrativo. Aqui embaixo, ele deixa um campo editável. Então, se na sua empresa você utiliza uma nomenclatura diferente, você pode colocar. Então, utilizo assistente administrativo 1 ou assistente administrativo 2. Você pode especificar da forma como você utiliza. Ou assistente administrativo, recepção, enfim, da forma como você utiliza na sua empresa. Então, aqui embaixo, o cargo ele é editável, quanto aqui em cima você precisa realmente selecionar como que está ali na CBO. Pronto, assim você pode salvar e cadastrar quantos cargos você precisar. Voltando para gerencial, agora nós vamos para departamentos. E aqui, onde você vai cadastrar todos os setores, ou seja, departamentos da sua empresa. Então, por exemplo, o comercial. Muito bem. O próximo cadastro que é importante se fazer dentro do sistema é em feriados. O sistema já vai trazer para você cadastrado todos os feriados nacionais, mas aqueles feriados que são pertinentes ao seu estado, à sua cidade, ou aqueles feriados que mudam todas as vezes o dia específico ali ao longo do ano, esses feriados precisam ser cadastrados. E para cadastrar é só clicar em adicionar feriado. Então, especificar o nome do feriado que você está cadastrando, por exemplo, aniversário da cidade tal. Especificar a data justamente desse feriado. Aqui o sistema pergunta se você quer repetir ele anualmente ou não. E depois você vincula esses feriados aos colaboradores. Isso serve justamente para a empresa conseguir diferenciar se a empresa tiver ali colaboradores que atuam tanto no estado X quanto no estado Y, então você pode diferenciar os colaboradores que vão ser adequados a esse feriado. E assim você salva esses feriados. Muito bem, na aba de gerencial, esses são os cadastros iniciais. Agora eu vou te mostrar como você pode cadastrar justamente os seus colaboradores dentro do sistema. Então, nós vamos vir em gestão de pessoas. Aqui em gestão de pessoas é onde ficarão seus colaboradores cadastrados e também é onde você vai cadastrar os novos colaboradores. Então, é só clicar em adicionar novo. Aqui você vai, então, trazer as informações pessoais desse colaborador, como nome, sobrenome, CPF, e-mail, as informações da alocação, como, por exemplo, cargo desse colaborador, o turno desse colaborador, a regra que você ali acabou de cadastrar, se esse colaborador vai ter acesso de colaborador ou administrador e, principalmente, especificar aqui a senha desse colaborador. Lembrando que o colaborador ele acessa o aplicativo através do e-mail e da senha. Por isso que quando você for cadastrar, tente se atentar a cadastrar o e-mail correto e colocar uma senha que você possa então informar esse colaborador. Uma dica é colocar uma senha padrão ou uma senha que seja pertinente a ele, como por exemplo a data de admissão dele, ou o CPF dele, ou a data de nascimento dele, algo que seja fácil para ele lembrar. Então lembrando que no acesso individual, quando ele baixar o aplicativo no celular, ele vai fazer o login pelo e-mail e pela senha que você cadastrou.
E assim você cadastra então os seus colaboradores no sistema. Quando você cadastra o seu colaborador, ele já está apto a então começar a bater o ponto. E lembre-se então que se for para ponto coletivo, você deve baixar o aplicativo em ponto coletivo. E assim configurar com o seu acesso de administrador e então vai ficar disponível para todo mundo bater o ponto. No ponto coletivo, o colaborador bate o ponto através do CPF dele. Agora, se você liberar para os seus colaboradores baterem um ponto de forma individual, baixando o aplicativo no próprio celular, o colaborador vai entrar no aplicativo então usando o e-mail e a senha e lá ele bate o ponto. Muito bem, foi um prazer, espero que tenham entendido, mas caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato. Aqui mesmo no sistema de ponto, vocês têm o suporte do time de ponto. Então, todas essas pessoas aqui, elas estão justamente para te ajudar, te auxiliar e tirar todas as tuas dúvidas. Foi um prazer e até mais.